Então, vamos ler a palavra do Senhor? Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 4. Vamos ler só esse, depois no decorrer da mensagem eu explico todo o texto. Lucas 10, 4, diz assim: Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Amém? Feche teus olhos e fale de novo com Jesus. Querido Deus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá, pela paz, pela certeza da salvação. Obrigada porque o Teu Santo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos Teus filhos. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um que aqui está. E, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja falando nessa noite. Que o Teu Espírito Santo esteja nos alimentando com a Tua palavra. Fica conosco, nos use, nos alimente, nos sustente. Querido Deus, que eu desapareça, mas o Senhor apareça. Bendito é o Teu nome, Jesus. Te exalto, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. E obrigada, Jesus, porque terminando esse dia, agora começando essa noite, está mais perto um dia de o Senhor vir nos buscar. Muito obrigada. Em nome de Jesus, Paizinho querido, fala conosco para a Tua glória. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Veja só, nós lemos aqui então, vou ler de novo, o versículo 4. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Vamos primeiro entender, o que esse texto está se referindo. Olha só, no título desse texto diz a missão dos 70. Essa palavra aqui é quando o Senhor Jesus enviou 70 discípulos a pregar o Evangelho. O que significa isso? Mas pastora, Jesus tinha 12 discípulos e depois ficaram 11 com a traição de Judas? Não, na realidade Jesus tinha 70 que o seguiam. Desses 70, ele escolheu 12 para serem mais próximos, para se tornarem apóstolos. E desses 12, ele tinha aqueles 3 que eram ainda mais próximos dele, que era Pedro, Tiago e João. Então Jesus tinha mais discípulos, ou seja, aqueles que o seguiam. E esses discípulos, então, o Senhor deu uma ordem para eles, esses 70. Em algumas versões da Bíblia, quem sabe seja o caso da tua Bíblia aí, fala 72. Aqui na minha fala 70. A interpretação mais correta é que, o que é mais aceito é que seja 70. Mas não que os 72, nas que estiverem aí escritas 72, seja errado. É só uma questão de interpretação. Tem alguém aqui com a Bíblia escrito 72? Não? Então, esses 72, então, ou 70, porque na realidade tanto 72 como 70 tem um significado que não é errado, pode ter sido 72. Em alguns manuscritos antigos, aqueles manuscritos bíblicos mais antigos, a gente pode encontrar
72. Mas isso aqui não vem no caso da nossa mensagem. Esses 70 aqui, então, vamos falar 70, foram mandados por Jesus, então, de 2 em 2, para evangelizar, para pregar, né, nas cidades. Agora sim eu vou começar a explicar cada um dos versículos. Olha só. 10:1 diz assim: depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então esses 70, Jesus ficou com os 12 próximo a ele, e enviou esses 70, que a Bíblia não nos fala o nome, tá? Não nos conta o nome desses 70. Alguns nomes são citados na história da igreja, mas a Bíblia não nos revela o nome deles, então não vamos falar nenhum. Esses 70, então, Jesus enviou, como diz ali, que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então Jesus enviou esses 70 que o serviam, que o seguiam, em cada lugar aonde ele ainda iria. Porque Jesus disse que ele precisava pregar em todas as cidades, em todas as aldeias, né, que fosse de Israel. Então ele mandou esses 70 antes dele, para chegar lá e já ir anunciando que ele iria chegar lá, que ele iria pregar e que o reino de Deus então tinha chegado. Tá? Então isso foi a missão dos 70. Ir aonde Jesus ainda ia passar. Por quê? Porque eles estariam preparando o povo daquelas cidades para ouvir Jesus então quando Jesus chegasse. E no versículo 2 diz assim: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Quando nós lemos esse versículo aqui, então a gente entende que é para nós orarmos, porque são poucos os pregadores da palavra, né? Mas isso aqui já era no tempo de Jesus também. Então o que Jesus estava dizendo aqui? A seara é grande, quer dizer, o mundo é cheio de gente que precisa ouvir a palavra de Deus, que precisa se converter, que precisa mudar. Então a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui então Jesus não estava apenas mandando que esses 70 então fossem e que orassem para que Deus enviasse mais. Mas Jesus estava dando para eles uma responsabilidade. Então quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos responsáveis. Responsáveis pelo quê? Por pregar a palavra. Por saber que o reino de Deus está próximo e temos que anunciar para os outros então. Então aqui não é só a ordem que nós temos que obedecer de orar para que Deus mande. Não, nós temos essa responsabilidade de assumir compromisso com a obra de Deus, com o reino de Deus. Então é isso que Jesus estava falando aqui. E quando ele diz então no versículo 3, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Aqui nós sabemos que a interpretação mais lógica, mais, como é que eu vou dizer para vocês, me faltou a palavra. A que vem na mente da gente quando lemos isso aqui o mundo todo é perigoso. Né? E nós precisamos então nos cuidar, ter a proteção de Deus, porque ao nosso redor tem lobos. Mas não é só isso, isso também, mas não é só isso. É porque o povo judeu,
eles tinham a noção do quê? Que eles eram as ovelhas e que todos os outros povos eram lobos. Então Jesus estava enviando eles, judeus, né, para as outras cidades, para as outras aldeias, onde ia ter gente que não era judeu e que, mesmo sendo judeu, alguns não iam querer segui-lo. Então, eles tinham essa certeza, somos como ovelhas no meio de lobos. Então nós vamos, mas o perigo é grande. E é isso que acontece ainda hoje conosco, né? Nós somos ovelhas de Jesus, nós somos ovelhas do seu pasto. Nós somos ovelhas, então, que estão sim no meio de lobos. Quem são esses lobos? São aquelas pessoas que ainda fazem parte do mundo pela qual nós temos que orar para que se convertam e sejam salvos. Mas antes de se converterem, então, são lobos devoradores. O que é isso? Não podemos confiar, porque o inimigo vai usar essas pessoas para nos destruir. Então, quando Jesus nos envia, quando você aceita Jesus para servir ao Mestre e se tornar uma ovelha dele, então você pode ter certeza de que você vai correr perigo, que você vai correr riscos, né? Porque, como eu falo sempre, tem gente que aceita Jesus e pensa assim, agora nunca mais vou ter problema, nunca mais vou sofrer, nunca mais vou chorar. Bem pelo contrário. Aí é que você vai chorar, aí é que você vai ter problema, aí é que você vai correr risco. Por quê? Porque é você, uma ovelha agora, porque aceitou Jesus, no meio de um covil de lobos. Estão entendendo, irmãos? Amém? Só que tem uma diferença. Vamos passar trabalho? Vamos. Vamos sofrer? Vamos. Mas pelo nome de Jesus. Então esse sofrimento vai ter recompensa para nós. E em todo e qualquer sofrimento que nós passarmos, Jesus vai nos dar a vitória. Amém? Pastora, mas eu tenho sofrido a minha vida inteira, aceitei Jesus e estou sofrendo mais, com certeza. Mas então, não tenho tido vitória nenhuma. Você que pensa, meu irmão. Porque a vitória é você ter sido um salvo. Então, por você ser um salvo, é a maior vitória. Que no céu, então, vai se revelar essa vitória. E na glória, quando nós já estivermos na glória com o Senhor vai nos mostrar quantas vezes Ele nos livrou de perigos que nós nem ficamos sabendo. Então estamos no meio de lobos, perigo constante, ameaça constante. Por quê? Porque o mundo odiou Jesus, vai odiar nós também. Jesus falou isso, o mundo me odeia, eles vão odiar vocês também. Então essa é vamos dizer assim, que o preço que nós temos a pagar. A salvação é de graça. Jesus morreu por nós, através da sua graça nós somos salvos. Então a salvação é de graça, mas nós temos um preço a pagar pelo fato de que precisamos aguentar, seja o que for, venha o que vier. De Jesus não podemos desistir. Então esse é o preço a pagar, né? Entendido isso, irmãos? Amém? Então, veja só. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E aí, então, Jesus fala o versículo, né, que nós vamos entender bem hoje, a respeito de: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. O que Jesus estava dizendo aqui? Algumas pessoas podem pensar assim, a respeito desse a ninguém saudeis pelo caminho. Então Jesus quer que nós sejamos mal educados? Não posso cumprimentar ninguém? Não, não é assim. Você já vai entender. Porque se fosse isso, no versículo 5, Jesus não teria dito: ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Então aqui o Senhor Jesus está nos mostrando
que temos que ter educação, sim, cumprimentar as pessoas. Mas então, por que no versículo 4 ele disse, e a ninguém saudeis pelo caminho? Isso nós vamos entender agora. Mas antes vamos falar de bolsa e alforje e sandália. No versículo 5, então, e do 6 para frente aqui, Jesus está dizendo, quando entrar numa casa, saude com a paz, e ali vocês vão ficar. Depois nós vamos ler esse versículo. Vocês vão ficar ali, não ande trocando de casa. Então, quer dizer, chegou numa cidade, foi lá pregar o evangelho, para esses 70, né? Fique nessa casa que te receber. E essa casa, essa família que te receber, vai ter obrigação de te sustentar. Por quê? Porque diz aqui, eu não leveis bolsa nem alforje. Bolsa nós sabemos que é onde guarda o dinheiro. Alforje também é aquela bolsa repartida no meio, assim com 2 espaços na bolsa, que tem uma aba por cima que se coloca na montaria, né, no cavalo, no jumento. Então Jesus está dizendo, não leveis bolsa nem alforje, nem sandálias. Por quê? Você vai ficar nessa casa que te receber e vai desfrutar daquilo que eles tiverem para te oferecer. Entendido até aqui, irmãos? Então é desfrutar do que eles tiverem para te oferecer. Quer dizer, confiar na hospitalidade daquele que vai te receber. Porque no Velho Testamento, não vou estar lendo aqui agora, mas no Velho Testamento, uma das leis da ordem de Deus é ser hospitaleiro. O que é isso? Saber receber. Saber providenciar para a pessoa que chegava na casa, né, a visita, o estrangeiro. O dono da casa, então, tinha de providenciar tudo que esse estrangeiro, que essa visita fosse precisar. Então, Jesus está dizendo aqui, ó, não leveis bolsa. Quer dizer, vocês não devem levar nada. Por quê? Porque eles vão sustentar vocês. Então, isso aqui significa o quê? Confiar na hospitalidade das pessoas, mas, em primeiro lugar, confiar que Deus não deixa faltar nada para aqueles que fazem a sua obra. Amém? Então, agora vamos entender esse e a ninguém saudeis pelo caminho. Jesus não estava mandando ser mal educado. Como eu já falei, no 5 ele diz, ao entrar numa casa, dizei antes de tudo, Pai seja nessa casa. Então, não era para não olhar para a pessoa e não cumprimentar. Não. Mais um detalhe, Gui e Cauã, nós treinamos de tarde para eles virem representar aqui para vocês. Olha só, quando Jesus disse, a ninguém saudeis pelo caminho, Jesus estava se referindo ao costume, né, que como as pessoas daquela época, até árabes, se cumprimentavam quando se encontravam na estrada, na rua, né? Então era de uma maneira muito demorada. Tá pegando a câmera aí, Felipe? Vamos lá, meninos? Lembram ainda? Isso. Faça de novo. Muito obrigada. Então, esse era o jeito que as pessoas se cumprimentavam quando se encontravam na estrada. Estavam caminhando, encontravam um parente, encontravam um conhecido, encontravam um vizinho. Era assim que eles se cumprimentavam. Então, era todo um ritual de cumprimentar, né, que era demorado. E o mais importante disso é que eles não faziam isso só uma vez. Eles repetiam esse cumprimento, às vezes até 10 vezes. Então, eles ficavam ali, né? Eles davam a mão para a pessoa que encontraram, como se a pessoa fosse beijar a mão dele, mas daí eles traziam, eles mesmos beijavam a própria mão, né? E daí com toda aquela cena ali, vamos dizer, né?
colocar a mão na testa e daí beijava. Os piá não se beijaram, eu não ia exigir que eles se beijassem, né? Mas ainda essas pessoas que se encontraram davam um beijo na barba um do outro. E eles repetiam isso várias vezes, no mesmo momento. Então, cumprimentaram uma vez, aí faziam tudo de novo. Tudo aquilo de novo. Então, eles ficavam assim um tempão fazendo isso. E depois, então, de várias vezes que eles faziam isso, eles começavam a perguntar de um por um da família, um do outro. Como é que vai tua esposa? Como é que vai teu filho? Como é que vai? E ali iam e falavam de toda a família. Então, quando essas pessoas se encontravam, pode ter certeza que era um cumprimento ali de meia hora para mais. Então, por isso que Jesus disse, olha só, e a ninguém saudeis pelo caminho. Por quê? Vamos ler o que está escrito. Segundo Reis, segundo livro dos Reis, depois nós voltamos para cá. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 29. Que diz assim, ó. Esse aqui é o texto de Eliseu e a Sunamita. Aquela mulher rica, né, que abrigou Eliseu, mas que depois o filho dela morreu. E aí, então, no versículo 29 diz o seguinte, disse o profeta a Geazi, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Então aqui o menino estava morto. A mãe do menino foi encontrar o profeta, Eliseu. E Eliseu então mandou o servo dele, o Geazi, né, colocar o seu manto sobre o menino. E a mãe disse assim, não, eu não vou te deixar, você tem que ir junto. E daí ele foi. Mas antes ele tinha dito para Geazi, se encontrar alguém, não saúde. E se alguém te saudar, não responda. Por quê? Por causa que esse modo, essa maneira de se cumprimentar, então, demorava muito tempo. Levava muito tempo. Então, quando era um caso de urgência, uma coisa que tinha que ser feito rápido, se dizia, não cumprimente ninguém. E se alguém te cumprimentar, não responda. Continue fazendo o que você tem que fazer. Então, aqui nós vimos que Jesus falou, né, o que já era de costume no Velho Testamento. Então, agora nós temos que entender o seguinte, mas por que Jesus falou isso para os 70? Porque a urgência de se pregar a palavra. Então, essa urgência Jesus falou para os 70. Vocês não cumprimentem ninguém pelo caminho, quer dizer, vocês têm uma missão a cumprir e essa missão tem que ser cumprida rápido. Vão pregar, vão anunciar o meu reino, que daqui a pouquinho eu chego lá nessa cidade. Então, Jesus estava indo visitar as cidades. Quando ele chegasse, o dia que ele chegasse na cidade, então aqueles moradores já iriam saber quem era Jesus. Por quê? Porque os 70 já tinham passado por lá e já tinham anunciado. Então, aqui está demonstrando urgência. Urgência. Não cumprimente. Faça o que tem que fazer. E você já vai entender como que isso funciona para nós hoje. Tá? Ficou entendido isso? Ficou claro isso? Amém? Então, todo aquele ritual ali de se cumprimentar, né? Então, Jesus disse, a ninguém saudeis pelo caminho. Aí, vamos continuar aqui no mesmo texto e depois eu volto nesse versículo. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Então, quando esses 70 chegasse ali, né, e aqui tem um detalhe que eu esqueci de falar do versículo 1. Ó, e os enviou de 2 em 2. Então, esses 70, eles foram de 2 em 2.
Por quê? Por que Jesus falou isso? Por que de 2 em 2? Às vezes as pessoas pensam assim, mais hoje, nos nossos dias, né? Porque é importante estar uma pessoa junto, porque quando for orar por alguém, se a pessoa se endemoniar, o outro ajuda, não está sozinho. Não deixa de ser correto, mas não era por isso. Tá? Por que esse de 2 em 2? Porque no Velho Testamento a lei também dizia o seguinte, que para uma... como é que eu vou dizer? Quando alguém ia testemunhar a respeito de algum fato, uma única pessoa, o testemunho não era válido. Então precisava ter 2 pessoas. Uma contava o que aconteceu e a outra confirmava o que aconteceu. Então sempre 2. Sempre 2. E aqui então Jesus enviou de 2 em 2 para que eles pudessem fazer isso. Um evangelizava, o outro estava ali dando apoio. Quer dizer, estou confirmando, é isso mesmo que ele está falando. Né? Ficou entendido, irmãos? Amém? E também, nós temos o caso de Paulo, né, o apóstolo Paulo, que também andava sempre com uma companhia. Paulo e Silas, né? Paulo e Barnabé. Então eles seguiam isso aqui, eles seguiam essa lei. Andar de 2 em 2. Por quê? Porque um falava e o outro confirmava o que foi falado. Porque na lei, então, um testemunho só tinha validade se tivesse 2 testemunhas. Um só falando não tinha valor algum. Entendido, irmãos? Então, por isso, de 2 em 2. Se um só fosse pregar nessas cidades, o povo não ia aceitar, porque eles conheciam essa lei. Então, sendo 2, um fala e o outro confirma. Né? E aqui também nós podemos entender, trazendo mais para os nossos dias, o seguinte. Tem um versículo em Provérbios que diz o seguinte... aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O que é isso? Deus não fez ninguém para viver sozinho. Deus quer que nós estejamos sempre com alguém perto para nos ajudar. E aquela pessoa que diz assim, não quero saber de mais ninguém, vou viver sozinho, vou criar um muro ao meu redor, porque às vezes as pessoas sofreram tanto na vida que decidem criar um muro ao redor dela mesma para que ninguém mais chegue. Não, eu não quero sofrer mais, então não quero ninguém perto de mim, vou viver sozinho que eu vivo melhor. Isso está errado. É insurgir-se, quer dizer, é se levantar contra a verdadeira sabedoria. Quem é a verdadeira sabedoria? É Deus, é Jesus. Amém? Então, aqui também tem esse ensinamento para nós. Então, viver sozinho, não estou dizendo que se você mora sozinho numa casa, você está em pecado, não é isso. É você não querer companhia, é você não querer conversar com ninguém, é você não querer ter irmãos na fé, é você não querer ter ajuda, né? Então, é diferente de você estar morando sozinho, não significa isso. Mas... quem se isola, então, está desobedecendo a Deus, porque Deus não fez ninguém para viver isolado. Nós não somos ilha, né? Deus nos fez para viver em comunhão uns com os outros, em sociedade. Então, veja só, Jesus mandou, então, né, eles irem de 2 em 2, e quando eles entravam, então, nas casas, eles tinham de dizer, paz seja nesta casa. O versículo 6, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Quando a gente encontra, né, alguém na rua e diz, paz, irmão. O que nós estamos falando? Nós estamos oferecendo a paz que nós temos para essa pessoa. Se a pessoa não responde com a paz... se ela não aceitar a paz, né? A paz que você tinha oferecido para ela volta para você. Amém? Mas, olha só, aqui Jesus disse, se houver ali um filho da paz, você não vai sair dando paz para ir para um ímpio, para uma pessoa que vai até debochar de você. Né? A gente se cumprimenta assim.
No Velho Testamento tinha também várias maneiras de se cumprimentar. Posso até citar aqui alguns versículos, mas não vou ler tudo. Misericórdia, despencou esses papel aqui, daqui a pouco sai voando. Olha só, a saudação, então, geral no Oriente Médio, né, no Oriente Antigo, era o ósculo. O que é isso? É o beijo. Então, eu não mandei os meninos se beijar, mas era assim. Um beijava a barba do outro. E essas formas de se cumprimentar, então, fala em 2 Samuel 29, capítulo 20, versículo 9. Também fala em Gênesis 27, versículo 26. Êxodo 4, 27, 1 Samuel 10, versículo 1, Salmos 2, versículo 12, Atos 20, 37. Então, a saudação podia dizer assim, que você seja abençoado, que você seja feliz. Então, se você conferir depois esses versículos, você vai ver as maneiras que as pessoas se cumprimentavam. Com a palavra, né? Paz seja contigo, que é o que nós falamos hoje. Quando você vai cumprimentar uma única pessoa, você não deve dizer paz seja convosco, porque convosco é no plural. Então, quando nós estamos aqui e dizemos paz, irmãos, que a paz seja convosco, então está certo, porque são várias pessoas. Agora, se você vai cumprimentar uma única pessoa, você pode dizer paz seja contigo. Ou, como já é costume entre os cristãos, paz, irmão. Né? Certo? Mas então, você não vai sair cumprimentando por aí aqueles que debocham de Jesus, porque mesmo que você ofereça para eles a paz, eles não vão aceitar. Então, aquela paz vai voltar para você. Então, foi o que Jesus falou aqui, ó. Se houver ali aonde? Nessa casa onde os 70 iam chegar, um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Agora, é errado cumprimentar com bom dia, boa tarde, boa noite? Não é errado, tá, irmãos? Não é errado. Eu, às vezes, principalmente agora com essas máscaras, a gente na rua às vezes não conhece as pessoas, né? E às vezes me cumprimentam e eu olho e não reconheço. E daí eu não sei se é irmão, se não é irmão, às vezes eu dou paz, às vezes eu dou bom dia, às vezes eu dou boa tarde, mas não quer dizer que seja porque eu não quero dar paz, é porque às vezes eu não conheço, e aí então a gente fica meio confuso, né? Mas se você der bom dia, boa tarde, boa noite, não é errado. Tem pessoas que acham que depois que se converte só pode se cumprimentar com a paz. Não, é correto, Jesus nos ensinou isso. Mas não significa que seja errado você dizer um bom dia. Entendido, irmãos? Então, olha só. No 7 diz, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Então, foi aquilo que eu falei antes ali. Entrou na casa, até você terminar a obra que você foi fazer ali de anunciar a palavra, fique naquela casa. Não ande de casa em casa. E aqui também hoje, nos nossos dias, nós podemos entender isso aqui, um exemplo, tá, irmãos? Como pessoas que vivem mudando de igreja, não estou falando que é errado você trocar de igreja por alguma necessidade, não estou falando isso. Mas tem pessoas que têm esse costume, uma semana estão numa igreja, outra semana estão noutra, e assim vai. E Jesus disse, não andes de casa em casa. É claro que o contexto aqui é diferente, mas esse exemplo serve. E como hoje, quem foi que mandou? Foi o Alexandre, eu acho, o esposo da Grazi, foi, né, irmã? Que mandou no zap, no grupo do nosso estudo bíblico, falando que as pessoas que não frequentam a igreja, né, estão apenas no corpo. E aí, sem a cabeça, né? E eu mandei dizer, verdade, irmão, falei isso no estudo esses dias. O que nós falamos? Olha só, as pessoas que hoje em dia estão, que é chamado o grupo dos desigrejados, o que é isso? Aqueles que dizem, eu não preciso ir na igreja, eu oro em casa. Você deve orar em casa.
Mas a necessidade de ir na igreja, essa é constante. Por quê? Porque você, eu sou a igreja. Não, pera lá. Você, depois que aceitou Jesus, é o templo do Espírito Santo. A igreja são os que se reúnem para adorar Jesus. Não estou dizendo que você não seja a igreja, você faz parte da igreja. Mas aqueles que dizem não preciso da igreja, porque eu sou a igreja, nós podemos assim, brincando, considerar como mulas sem cabeça. Né? Não tem aquele folclore lá da mula sem cabeça? Por quê? Porque estão apenas com o corpo. Estão sem a cabeça. Porque Jesus é o cabeça da igreja. Então, se eles não vêm na igreja, estão sem a cabeça, que é Jesus. Então, por isso, né, não devemos andar de igreja em igreja, de casa em casa, ou ficar em casa e dizer, eu sou a igreja, não preciso ir lá naquele templo físico. Esse templo material físico aqui não pode salvar ninguém, mas é necessário para que os que fazem parte da igreja de Cristo se reúnam e adorem o Pai. Porque se não vierem, podemos usar esse exemplo, estão sem cabeça. Né? Ficou entendido isso? E usei essa alegoria aí da mula sem cabeça, né? Que não tem nada a ver com a igreja, mas só um exemplo. Está só no corpo, está sem cabeça, pois Jesus é o cabeça da igreja, se a pessoa não vem na igreja, está sem a cabeça. Né? Então aqui Jesus disse para eles, fiquem nessa casa, não andeis a mudar de casa em casa. E aí no 8 diz o seguinte, quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Então é isso, saiu para pregar a palavra, receba aquilo que te derem. E o que a gente vê muito hoje, principalmente entre os famosos, eu só vou cantar na tua igreja se no meu camarim tiver umas 500 toalhas brancas, tiver cesta de frutas, tiver não sei mais o quê, não sei mais o quê. Não está obedecendo a lei de Jesus aqui. Olha só, comei do que vos for oferecido. Então quer dizer, confie na hospitalidade e dê graças a Deus. Porque Deus não vai deixar faltar, porque Ele disse, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. Então Deus não vai deixar faltar. Quando entrares numa cidade, já li. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Então aqui está dizendo o seguinte, curai os enfermos que nela houver. Esses 70, então, eles foram nas cidades que Jesus ainda ia chegar. E quando eles chegaram nessas cidades, então, lá tinham pessoas doentes, tinham pessoas leprosas. E o que é que Jesus falou? Curai os enfermos. E anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Então é aquela coisa, quem prega a palavra, e isso não é só para pastores, tá, irmãos? Estou falando aqui de povo de Deus. Então, é você, é eu, são todos aqueles que aceitaram Jesus. Então, o que nós temos que fazer? Não escolher para quem pregar. Eu vou pregar só para o fulano lá, porque ele é bem limpinho, bem cheirosinho, não está doente, eu não vou me contaminar. Não foi essa a ordem de Jesus. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Então, é não fazer acepção de pessoas. Você chegou num lugar, falou de Jesus, é para todos. Não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, né? Não importa. Tá, irmãos? E isso é para você, para mim, para todos nós. Então, nós temos que obedecer essa ordem de Jesus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. O que Jesus disse com isso? Vocês, chegando num lugar, se esse lugar não te recebeu, essa cidade não te recebeu, bata os pés, sacuda os pés,
Tire a poeira que está no teu calçado. Isso em símbolo de que a rejeitaram a palavra, rejeitaram a Jesus. Então, para vocês, o juízo, o rigor de julgamento vai ser pior do que para Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra, nós sabemos que foi uma cidade destruída completamente por Deus por causa do pecado. Então, aqueles que rejeitam, e isso aqui aconteceu no livro de Atos, Paulo fez isso aqui. Ele chegou numa cidade e aquela cidade não o recebeu. O que é que ele fez? Ele sacudiu os pés, o calçado dele, e para aquela cidade então vai ter rigor pior do que para Sodoma e Gomorra. Então veja só, essas orientações aqui Jesus estava dando para os 70, só que tem um detalhe, esses 70, hoje somos nós. Os 70, por que Jesus mandou 70? Olha só, no livro de Números, fala a respeito de que a família de Jacó, que chegou no Egito, depois que Jacó ficou sabendo que José, seu filho, estava vivo, ele foi para o Egito para rever o seu filho, e morou lá por um tempo. E a Bíblia diz que foram, então, 70 pessoas. Essas 70 pessoas estavam aqui simbolizando as nações da época, que eram 70 nações. Alguns dizem 72 nações, o mesmo caso do que eu falei dos 72 discípulos. Mas então o número 70, ele representa aqui uma totalidade, uma completude, porque o 7 é o número perfeito. Então, Jesus estava dizendo, vocês vão pregar para todas as nações, para toda a humanidade. É o nosso caso hoje. Jesus morreu por toda a humanidade. Então, todos que querem Jesus vão ser salvos. Então, essa missão é para nós hoje, irmãos. Esses 70, então, depois que voltaram, quer ver? Vamos ler agora o versículo 17 do mesmo capítulo, que diz assim, o regresso dos 70. Então, eles foram, fizeram o que Jesus mandou, e quando eles voltaram, então, diz assim, então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mas eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, o que aconteceu aqui? Jesus mandou aqueles 70, eles foram, fizeram o que Jesus mandou, e quando voltaram então para conversar com Jesus, eles ficaram assim, eles estavam maravilhados, porque eles oravam pelas pessoas, as pessoas eram curadas, eles oravam por alguém que estava possesso, a pessoa ficava liberta, então eles ficaram assim, transbordando de alegria. E aí Jesus chegou e disse assim, olha, não fique alegre por isso, porque os demônios obedecem vocês. Fiquem alegres, porque o nome de vocês está escrito nos céus, quer dizer, está no livro da vida do Cordeiro. Então, o motivo da nossa alegria, irmãos, é sermos salvos. Como eu falei no início, problemas vamos ter, dificuldade vamos ter quando aceitamos Jesus. Se prepare para ter problema, para enfrentar problema, porque evangelho não é fácil. Muitos pregam um evangelho fácil, um evangelho barato, um evangelho que diz, vai ser a tua vida um mar de rosa. É mentira. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então se prepare para ter problema. Mas tem um detalhe, não desista. Porque se você desistir, você vai perder a tua salvação, né? E não vai ter vitória. Mas aquele que aguenta tudo o que vier no nome de Jesus, no final vai ter a salvação, porque o nome está escrito no livro da vida do Cordeiro.
Então não se alegre quando você for orar por alguém e o demônio obedecer você. Se alegre no sentido de que essa pessoa ficou liberta, sim. Mas não diga assim, eu sou tal, os demônios me obedecem. Jesus disse aqui, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então é muito mais importante você ser um salvo do que você andar por aí expulsando o demônio e no fim você mesmo ir para o inferno. Entendido isso, meus irmãos? E infelizmente a gente vê muito disso hoje, né? Muitos líderes famosos, mas que só querem fama, só querem riqueza. E no final não tem o nome escrito nos céus. Por quê? Porque se alegram por coisas materiais, por coisas que a gente enxerga. As coisas que a gente enxerga, irmãos, essas não são eternas, não tem recompensa eterna. As que nos dão recompensa eterna é aquilo que nós não enxergamos. O que é isso? É aquilo que você vai receber na glória, pelo trabalho que você fez aqui, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Porque se você fizer para você se aparecer, você não vai ter recompensa alguma. Esse foi um dos assuntos bem discutidos no nosso estudo bíblico, né? Lembram, irmãos? E a respeito dos prêmios que nós vamos ter. Então é isso. Faça para a glória de Deus. Porque senão você não vai ter prêmio. E aí? Então, olhe só. Aí então os 70 voltaram, felizes da vida. Jesus repreendeu eles por isso e disse, se alegre por ser salvo, e não porque os demônios obedecem vocês. Agora vamos então entender, voltando lá no versículo 4, o finalzinho do 4. E a ninguém saudeis pelo caminho. Então, se Jesus disse para os 70 não fazerem aquele cumprimento, toda aquela regra, toda aquela coisa ali, né? De se cumprimentar e perguntar da família inteira, e como vão os negócios? E já nasceu aquele boi que estava para nascer? Então, tudo isso eles perguntavam. Tá? Então, seria assim, mais que um cumprimento, que nem hoje. Até falando nisso, irmãos, tem um detalhe que nós hoje fazemos e que como cristãos nós não devemos fazer se nós não quisermos ter responsabilidade. Olha só, quando você encontra alguém, às vezes você pode dizer assim, tudo bem? Não é o que a gente faz? Né? Tudo bem? Como é que está você? Se você não quer ouvir a resposta, se você está com pressa, não faça essa pergunta. Apenas diga oi, ou paz, ou bom dia, boa noite. Porque se você diz tudo bem, você está dando espaço para que a pessoa conte para você os problemas que ela está enfrentando. E é muito difícil ter alguém que não tem problema hoje em dia, né? Então, se você não quer, se você não está com tempo de ouvir essa pessoa, não pergunte se está tudo bem. Só diga paz. E o que é que a gente faz? E a gente faz, eu faço isso. Paz, irmão, tudo bem? Mas é uma coisa que nós temos que nos corrigir, por quê? Se você pergunta, você está dando liberdade para que a pessoa te responda. Ficou entendido? Amém? Então não é errado você perguntar tudo bem? Não é errado. Mas se você estiver disposto a ouvir. Porque senão você vai acabar ofendendo aquela pessoa que vai querer te responder e você não vai querer ouvir. Né? Então a maneira de se cumprimentar hoje em dia é diferente. Não tem toda aquela cena, todo aquele ritual que os meninos fizeram aqui. Mas tem esse detalhe. Só pergunte se você estiver disposto a ouvir e a ajudar. Porque se você daí fica sabendo do problema do irmão, você tem a obrigação de, como cristão, ajudar. Então não pergunte. Está vendo como a gente faz coisas assim, às vezes, que depois nos trazem consequências que a gente não quer? Então pense bem. Quando você sair daqui hoje, enxergar alguém, se não está disposto a conversar e ouvir os problemas, não pergunte, tudo bem.
Tá? Então, mas e aí para nós, então, o que Jesus quis dizer e a ninguém saudeis pelo caminho? Essa ordem, então, é porque ele tinha urgência que os 70 pregassem a palavra. Depois que nós já entendemos o texto todo, então, vamos voltar para cá agora. Ele tinha urgência que os 70 pregassem a palavra para que quando ele chegasse naquela cidade, o povo já tivesse ouvido falar dele, né? E também lá, quando o profeta Eliseu mandou Geazi, né, orar pelo menino, colocar o bordão sobre o menino que estava morto, ele também deu a mesma ordem: não cumprimente ninguém, se alguém te cumprimentar, não responda. Por quê? Porque é uma pressa. É uma pressa que tem que ser cumprida. Então, para nós hoje, como é que funciona isso aqui? Não significa que você vai sair na rua, vai virar a cara para os outros e não vai cumprimentar ninguém. Não. Mas é que Jesus está dizendo para nós: ei, você já pregou a palavra de salvação? Tem urgência que se pregue. Então, em vez de ficar falando fiado, ficar contando anedota, pregue. Pregue, porque a urgência é pregar. A urgência é falar que Jesus salva e que Ele está voltando. Porque Ele disse, né? Eu voltarei para vós outros. Então Ele falou que Ele vai voltar. E nós, enquanto Ele não volta, nós temos essa ordem aqui. Ninguém saudeis pelo caminho, quer dizer, não fique falando bobagem, fazendo bobagem. Pregue, anuncie que Jesus está voltando. Porque é urgente que se pregue o evangelho. Por quê? Porque Ele disse que Ele vai voltar. Então Ele está voltando, nós temos que, enquanto tivermos tempo, não ficar de conversinha sem sentido, mas pregar. Olha só, vou falar de novo, não significa que a gente não possa conversar, brincar, não é isso, irmãos. Mas quando você for evangelizar alguém, seja direto. Olha, Jesus está voltando, Ele quer salvar a tua alma. Salvar do quê? Do inferno, porque existe um inferno. Então você tem que ser direto na mensagem que você vai dar para essa pessoa. Essa é a urgência. Então quando Jesus disse: a ninguém saudeis pelo caminho, é isso aqui. Seja direto. Não fique falando bobagem com aquele que você tem obrigação de evangelizar. Ficou entendido, irmãos? Então, não fique desperdiçando o tempo que nós ainda temos, porque Jesus ainda não veio. Então, nós ainda temos tempo para pregar. Então, você vai falar de Jesus para alguém, seja direto, não faça rodeio. Ah, porque talvez Jesus volte. Ou porque, como é que você está? Como é que está a tua família? Você não é errado perguntar como é que está a família, como é que estão as coisas, mas que você chegue no assunto da salvação. Porque senão vai ser conversa jogada fora. Entendido, meus amados? Então é isso aqui que nós temos que observar. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. Quer dizer, confie no Senhor, que Ele vai te sustentar. Ele vai te dar a palavra certa no momento certo. Ele vai dar o que você está precisando naquele momento, para poder pregar para essa pessoa que ainda não conhece o Evangelho. E a ninguém saudeis pelo caminho, é isso. Não fique fazendo toda aquela cena de cumprimento, de saber, o boi já nasceu, como é que está o terreno. Não, isso você pode falar com uma pessoa que seja íntima tua, né? Que você, família é diferente. Mas se essa família ainda não conhece Jesus, não perca tempo, seja direto também. Entendida essa palavra, meus amados? Então, olha só, o Senhor Jesus está voltando. Nós temos pregado o suficiente? Ou será que quando nós encontramos alguém que ainda não aceitou Jesus, nós ficamos fazendo que nem aqueles lá? Beija, 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 mas evangélico é bom nada. E Jesus disse que tem urgência, por quê? Porque o que está por vir depois que Ele vier é terrível. Né? Então, aquele que perder o arrebatamento, ou aquele que morrer sem Jesus, coitada dessa alma. Então a urgência está aí. Pregar enquanto essa pessoa está viva, pregar enquanto nós temos tempo, é urgente. Então Jesus está dizendo: ei, meu povo, é
urgente que se pregue a palavra, que eu salvo e que eu estou voltando. E que existe um dia do juízo, e que existe inferno, e que cada ser humano vai ter que prestar conta diante de Deus. Então é isso que Jesus está dizendo, e a ninguém saudeis pelo caminho. Mas não vá sair por aí agora virando a cara para as pessoas, tá? Não é isso. Mas pregue o evangelho, pregue. A tempo e a fora de tempo, né? Como o apóstolo falou. A tempo e a fora de tempo, o que quer dizer? Em todo momento, não tem tempo certo para isso. Pregue, fale. Ah, mas vão rir de mim, desde que rir, é o preço que você tem que pagar por servir a Jesus. Deixe que rir, vão zombar de mim. Deixe que zombe. Deixe que zombe, eu já estou acostumada com isso. Deixe que zombe. Minha família vai rir de mim, deixe que rir. Você está fazendo aquilo que Jesus mandou. A nossa obrigação é pregar. Se as pessoas vão aceitar ou não, isso é com elas e Deus. Amém, meus amados? Então, vou dizer de novo. E a ninguém saudeis pelo caminho. Você foi abençoado com essa palavra? Amém?